né? E trago aí a minha gratidão por este convite, né? O congresso tem sido, a conferência tem sido uma bênção. E quando o Espírito de Deus trabalha, o mais interessante de tudo, na liberdade do Espírito, que ele tem uma continuidade naquilo que ele fala, né? Enquanto eu ouvia a mensagem ali, eu dava risada, porque até alguns versículos, enquanto eu orava, enquanto eu preparava a mensagem, Deus usou o pastor Douglas, né, para estar ministrando e falando e citando esses versículos durante a mensagem. E eu vejo como Deus ele é bom em toda a sua misericórdia a falar e usar o seu povo naquilo que ele tem para a sua igreja, para aquilo que ele tem para os seus servos e servas, para os seus filhos a quem ele ama e chama. Amém? Então eu gostaria de antes fazer uma oração com vocês, continuar nesse mesmo espírito, nessa mesma vontade, nessa mesma presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quando eu cheguei ali na porta, quando eu entrei, eu senti uma presença tão gostosa do Espírito Santo, uma presença tão forte do Espírito Santo que na hora me deu vontade de chorar. E eu sei que vocês também estão impactados por essa presença nesta noite. Nós temos a certeza que a presença do Senhor está neste lugar, que a presença de Deus está trabalhando aqui em nossas vidas. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração com vocês e pedir para que me avisem quando faltar aí 10 minutos antes, porque pastor é difícil. É difícil para começar, mas depois começa, eu sempre brinco, né? É difícil para parar. A gente se empolga e vai embora, né? Oremos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa presença tão gostosa do Senhor neste lugar. Obrigado por todos aqueles que estiveram aqui, por todos aqueles que programaram, que trabalharam para que isso fosse realidade neste dia. O teu Santo Espírito é quem trabalha em nós e opera tanto o querer como efetuar. A compreensão que temos do Evangelho e da tua salvação só vem se o Senhor nos convencer, se o Senhor abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O eunuco lia a tua palavra no caminho e precisou de alguém chegar-se a ele para que ele pudesse entendê-la e assim se converter. E o Senhor usou um servo disposto, com um coração disposto a levar a mensagem àquele homem perdido. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite leve a tua palavra a todos aqueles, ó Pai, que necessitam ser impactados por ela, e que os frutos sejam produzidos para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Sou nós. Se nós pararmos para refletirmos, e como temos refletido neste dia, é um desafio muito grande. Porque quando eu penso em sou nós, eu não penso esse sou nós pela perspectiva humana, ou pela interpretação humana, ou pelo foco humano. Mas quando eu penso esse sou nós, eu tenho que pensar por aquele a qual me escolheu, me chamou. Então, uma das coisas que eu reflito, e eu creio que nós refletimos durante este dia, é que quando eu penso eu sou nós, eu não penso na perspectiva do mundo ou daquilo que eu acho, mas eu passo a entendê-la ou entender a partir da perspectiva bíblica, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus me propõe, daquilo que Deus me chama a ser. Quando eu penso em sou nós, e aí refletindo sobre a questão da comunhão, né, a comunhão do sou nós é o meio pelo qual Deus usa a sua igreja, e Ele faz que essa igreja entenda que Ele é um com ela e nós somos um com o outro. Um com cada um de nós. E quando os textos foram lidos, aí vamos lá, só para continuarmos lendo esse texto de João, capítulo 17, porque esse texto vai falar da comunhão.
E a comunhão, a koinonia no grego, né, é ter em comum ou partilhar das mesmas coisas ou do mesmo propósito. Quando o John Douglas falava, né, sobre propósito, sobre planejamento e ação, eu falei, como Deus é, né? Porque é tremendo isso, meu irmão. Quando ele fala disso, né, dessa questão do relacionamento, do propósito, de estarmos juntos, coligados na mesma comunhão, termos em comum, partilhar dos mesmos ideais, partilharmos dos mesmos valores, Jesus está colocando isso para a tua igreja como uma igreja que no mundo está, mas que do mundo não é. Uma igreja que habita o mundo, mas que o mundo não deve habitar ela, mas que ela deve ser o diferencial para este mundo. E aí, partindo, né, dessa unidade de Jesus com o Pai, está lá no versículo que já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente, né, ele diz assim, versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes como também amastes a mim. Essa unidade do Pai com Jesus e Espírito Santo é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo, que quando você vai, eu gostaria que você fosse comigo, lá em Mateus capítulo 3, verso 13, Mateus capítulo 3, verso 13. Mateus capítulo 3, verso 13 diz assim, por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E aí o que acontece? E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa poderosa na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento onde Jesus vai começar o seu ministério, ele vai até João Batista para ser batizado, e aí João começa a falar para ele, não, eu preciso ser batizado por ti, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés sequer, e aí você quer que eu te batizo? E ele diz para João, nós precisamos cumprir o quê? As Escrituras, precisamos cumprir a palavra de Deus, precisamos cumprir o propósito que nos foi designado. Não interessa, João, se aqui eu sou maior e você é menor, ou vice-versa, mas o que interessa é que nos foi dado um propósito em nossas mãos. E nós temos que cumprir isso, nós temos que fazer e realizar a obra de Deus, a obra do Pai, a obra que nos foi dada. E aí João fala, tudo bem, então vamos cumprir a vontade do Pai. E aí, nesse momento que ele está cumprindo a ordem do Pai, essa unidade, ela é tão perfeita, meu irmão, é tão maravilhosa, que o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba, e eles ouvem uma voz que diz, esse é meu filho amado, fazei tudo que ele vos ordena. Sabe o que ele está dizendo? Não há divisão, há uma excelência nessa unidade, nós estamos coligados, nós estamos ligados. Para que você entenda bem claro isso que eu quero dizer, é mais ou menos assim. Se você vê água no estado sólido, qual que é? Gelo. Você sabe o que é água? Sabe ou não? Sim. Você vê água no estado gasoso, você sabe o que é água? Você vê água no estado líquido, você sabe o que é água? Sim, sabe o que é água, não é? Você vê o ovo, né? Ele completinho. Só que se você quebrar o ovo, você vê a casca, você sabe que aquilo foi o quê? Um ovo. Se você tirar a clara dela, você sabe que o quê? Aquilo faz parte
do ovo. E se você tirar a gema? Hã? Independente de qualquer coisa, você sabe o quê? Que aquilo foi ou é um ovo. Porque é uma unidade indivisível. E todas as vezes que você vê as partes, você sabe que elas simbolizam uma única. O que Jesus está orando e dizendo? Deus, Pai, eu e o Senhor somos um. Lembra o que ele falou para Filipe? Filipe, quem me vê a mim, vê quem? Por que você não crê, Filipe? Se você está vendo a mim, Filipe, saiba de uma coisa, nós somos indivisível. Nós não conseguimos nos dividir. É só você olhar para mim que você vê o Pai, Filipe. É só você olhar para mim que você entende a vontade do Pai. E Jesus falando sobre essa vontade indivisível, sobre essa vontade soberana dele, é tão maravilhoso, meu irmão, porque ele vai, e eu creio que já foi falado isso nesta noite, e dá uma missão à sua igreja. Ele diz, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins. Na oração do capítulo 17, Jesus está dizendo, Pai, olha a profundidade disso. Você parou para refletir? Quanto nós temos refletido isso neste dia? Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em... Você já parou para pensar nisso? Como isso é tão profundo, que vai muitas vezes além da nossa compreensão humana. Entender que por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos um com o Pai, de uma maneira indivisível, por meio do sangue e da misericórdia dEle. O sangue de Jesus nos curou, o sangue de Jesus nos resgatou, o sangue de Jesus nos salvou na cruz, meu irmão. Nós nascemos não pela vontade da carne ou pela vontade do varão ou da varoa, mas agora nós nascemos pela vontade do próprio Deus, que deu a nós o seu Espírito para habitar em nós, e uma vez habitando em nós, nós entendamos que somos um com Jesus. Somos um com Ele. E sendo um com Ele, essa realidade do reino, agora não pode estar fragmentada ou dividida, mas tem que ser o quê? Comum a todos. Comum a todos nós. Na Trindade não há divisão. Entende isso? Na Trindade não há, os três são um. Na igreja também não tem divisão. Porque nós estamos ligados em Cristo Jesus. Nós estamos ligados na presença de Cristo. Nós estamos ligados na mesma comunhão. Agora, nós que éramos um, não somos mais um, mas agora passamos a ser nós. Jesus, ele vai orar, e voltando novamente, lá para o capítulo 17, em diante, ele vai orar justamente sobre isso que foi falado pelo nosso irmão. Ele vai orar falando, Pai, agora foi me dado um propósito, eu tenho que cumprir este propósito. A igreja tem um propósito, meu irmão, e qual é ela? Revelar Cristo Jesus. Assim como aqueles contemporâneos de Jesus olhavam para Jesus e viam um Pai, o que Deus está falando para nós hoje? Quando o mundo olha para mim e para você, eles querem ver Jesus Cristo. Quando o mundo olha para mim e para você, eles sabem que algo é diferente, algo tem diferente. Por quê? Porque a presença de Cristo está em nós. Amém? Fala para a pessoa que está falando, nós somos o reflexo. Somos os imitadores de Cristo para levar a sua glória adiante. Amém? Nós, não os anjos, mas cada um de nós somos escolhidos por Deus para levarmos a sua presença, para levarmos a sua graça adiante. Não, no propósito tão maravilhoso de Deus, na escolha de Deus, tão soberana, Ele, ao nos olhar para cada um de nós, Ele viu graça. Não porque havia graça em nós, mas porque havia graça nele. E lhe agradou nos chamar. João capítulo 15, ele diz assim, 16, não foste vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós outros, e
vos designeis para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, para tudo o que vocês pedirem seja feito. Quando Jesus fala da videira, ele fala o que da videira? Que ele é a videira e nós somos o ramos, e todo ramo que estando nele não produzir o seu fruto, o que ele faz? Ele deixa lá para atrapalhar quem está produzindo fruto? Ele faz o quê? Ele corta para que aquele que produz fruto produza mais ainda, que seja abençoado. Jesus, ele vai usar a questão do corpo. Você sabe que esses dias eu estava no meu trabalho, e aí nós pegamos 2 pedaços, né, do corpo, assim, para fazer uma aula de anatomia lá. Meu irmão, como Deus é perfeito. Aí nós até brincamos, porque estavam todos os órgãos dentro do boneco, né, todos os órgãos, e aí todos eles coligados ao cérebro, né? E aí uma das pessoas falou assim, nossa, todos esses órgãos que estão aqui têm que receber mensagem daqui. Aí eu falei assim, por isso eu não acredito em evolução. Eu acredito em criação. Porque é impossível que uma evolução tenha criado tantos detalhes, tantas coisas maravilhosas como nós estamos vendo aqui. E aí o que a palavra do Senhor diz? Que Jesus é a e que nós somos o quê? Você pensou nisso? Que você faz parte de algo que é muito maior do que você? Que você faz parte de algo que é tão poderoso, que você está ligado a uma cabeça que é Jesus, com a qual você recebe as orientações, recebe da sua vontade dia após dia, para que você possa viver, e não só viver, mas vivendo também, sendo abençoado e abençoar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Você faz parte de algo que vai muito além, algo que é muito maior do que nós. Por isso Jesus falou assim, Senhor, eu não oro somente por esses, mas oro também por aqueles que vão crer na palavra por meio deles. Quer dizer o seguinte, meu irmão, aonde você está? No seu trabalho, na sua casa, com os seus amigos, aonde você está? As pessoas estão olhando para você e estão falando assim, ali tem um servo e uma serva do Senhor, ali tem um filho e uma filha de Deus, um servo e uma serva da misericórdia de Deus. E aí, olhando para essa questão de sermos né, como servos do Senhor, entendendo que nós somos chamados a um propósito que vai muito além, né, vai muito mais da nossa compreensão. Quando nós estamos ligados e compreendemos isso em Cristo, o que acontece? Nós abrimos mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. A igreja que se transforma em nós, essa igreja entende o quê? Que quando eu estou em Cristo, eu sou nova, e sendo nova criatura, eu já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, agora esse em mim se tornou, e aí eu já não faço mais a minha própria vontade, mas eu entendo que agora eu tenho que me submeter à vontade do meu Senhor, à vontade do meu Pai. Foi como disse, né, nosso irmão aqui antes, quando eu entendo a vontade do meu Pai, eu abro mão de muitas coisas. Eu gostaria que vocês fossem comigo lá em Filipenses, capítulo 2. O Wellington comentava, como é uma conferência, nós conferimos muitas coisas. Isso é maravilhoso, porque o Wellington, no dia que eu participei com ele, né, fui pego de surpresa, lá ainda até dei risada, porque ele falou assim, é uma conversa, é um bate-papo entre pastores e tal. Eu falei, achei que era só eu, ele e o pastor Ronaldo, né, e de repente estava participando de uma live lá, né, rapaz. Mas foi algo bom, foi bênção, foi bênção. Mas eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Como eu posso viver o nós, meu irmão? Sendo um indivíduo com vontades, com valores que eu aprendi, com planos, com ideais, um sujeito que veio à igreja e ao chegar-se aqui, se deparou com uma realidade completamente diferente.
uma realidade desconhecida, e que agora eu estou aprendendo a viver, não mais baseado na minha vontade, mas baseado na vontade do... Por que casamento é muito difícil? Porque você une duas pessoas que são completamente... Agora pensa numa igreja. Quantas pessoas tem aqui? Você acha que todo mundo pensa da mesma maneira? Você acha que todo mundo sente da mesma maneira? Você acha que todo mundo foi criado da mesma maneira? Não, nós temos culturas diferentes, aprendemos de maneira diferente, vivemos realidades e Deus nos colocou todos juntos. Sabe para quê? Para trazer à nossa realidade o seguinte: o que falta em você, o teu irmão pode completar. O que você não aprendeu, porque foi lhe tirado, talvez na infância, ou porque talvez você foi privado de muitas coisas no recorrer da tua vida, você chega na casa do Senhor e alguém vai te ensinar. Alguém vai ensinar isso para você. Eu mesmo acompanhei esses dias um jovem que dizia assim: eu não sei o que é amor de pai, porque eu não tive pai. Eu tive uma mãe que cuidou muito bem de mim, mas eu não tive pai. E eu não sei o que é isso. Então, quando as pessoas falam do amor de Deus para mim, eu fico olhando e falando: mas o amor do pai, o que é o amor do pai? Eu não sei o que é. Eu sei o que é o amor da... Aí quando ele chega na igreja, e aí que ele olha para mim, para você, para todos nós, ele vai descobrir o quê? O que é o amor do pai. Ele vai começar a entender o que é um amor que lhe foi privado lá atrás, mas que agora pode ser derramado por meio da graça de Cristo Jesus aos nossos... Quantas pessoas aqui foram privadas de amor, meu irmão? E você sabe que o vínculo maior do cristianismo não é o que você ganha, não é o que você tem, não é o que você carrega, mas é o amor. O vínculo maior do cristianismo, o que nos liga uns aos outros e nos faz ser de fato diferentes, é o amor. Em João, capítulo 15, Jesus vai orar justamente falando isso. Nós vamos ler Filipenses daqui a pouco, calma um minutinho. Ele vai dizer o seguinte: eu não vos chamo mais amigos, porque o amigo, não te chamo mais servo, porque o servo não sabe a vontade de quem? Do seu Senhor, mas eu vos chamo amigo, se fazei o que vos mando. E aí ele diz assim: qual mandamento te dou? Que vocês se amem da maneira que o mundo se ama. Como que é? Que vocês se amem assim como eu amo você. Assim como eu me entreguei por você, assim como eu sofri e padeci por você, assim também vocês devem amar-se uns aos... Então, preste bastante atenção no que eu quero colocar, e que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu orava por este culto. O nosso amor não deve ser baseado no padrão do mundo, porque o amor baseado no padrão do mundo é um amor que é um amor interesseiro, é um amor que está baseado em troca, é um amor que está baseado somente naquilo que você pode dar, mas o amor que vem de Cristo Jesus é um amor de entrega. É um amor não baseado no que o outro vai me dar, mas o que eu tenho para dá-lo. E uma vez que eu tenho, eu não posso negar isso. Esse amor de Cristo não está baseado naquilo que o mundo ama, mas principalmente no amor que Deus tem por cada um de nós, a ponto de entregar a sua vida por nós, meu irmão. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que crê não pereça, mas tenha vida. Olha que coisa tremenda. O amor do Pai é tão ligado, que ele chega para Jesus e fala assim: para resgatar este povo, nós precisamos derramar o sangue do Cordeiro. Quem vai ser o Cordeiro? Vai ser eu. Eu vou ser o Cordeiro. Eu vou entregar a minha vida, ninguém vai tomá-la. Eu vou entregá-la voluntária. O amor é voluntário. O amor é entrega. O amor não está baseado na maldade do outro, mas o amor está baseado na bondade que está em mim, por meio da graça de Cristo Jesus, por meio da vontade de Deus. E aí eu gostaria de ler com vocês Filipenses, porque a única maneira de nós amarmos o outro e entendermos do foco daquilo que Deus tem para nós, nos sermos
Um é que nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Precisamos deixar aquilo que nós aprendemos no passado para aprender a Cristo Jesus. Quantas pessoas que estão aqui, que vieram lá de fora, antes da conversão e tinham uma bagagem muito grande de um monte de coisas que aprenderam. Mas quando eu chego a Cristo, eu entendo o seguinte: eu me esvazio de mim mesmo para viver a vontade de Deus, a vontade do Pai. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó: se há, ou visto que há, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais o quê? A mesma. Você sabe que uma das estratégias do mundo hoje é o quê? Dividir a opinião da igreja. Você já viu como nós estamos divididos? Não tem como eu viver o nós, se eu não tiver a mesma maneira do quê? De pensar. Se cada um pensa, pode até pensar de uma maneira, mas na hora de agir, nós não podemos agir cada um de um jeito. Aí ele vai deixar bem claro, fala assim, ó, que tenhamos do mesmo modo de pensar, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o quê? O mesmo, nada façais o quê? Por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si. Aqui eu gostaria de falar duas coisas muito interessantes, que eu gostaria que você refletisse. A primeira coisa, ele diz assim, ó, nada fazai por quê? Por vanglória. A gente gosta ou não gosta de receber glória, meu irmão? Às vezes gosta, né? Jesus diz assim, aquele que quer ser o maior, seja, e aquele que quer ser Senhor, seja primeiro a servir. O reino de Deus é diferente de tudo e de todos. O maior serve o menor. Nós damos lugar à glória. Paulo diz, ó, eu fui fariseu dos fariseus, eu tive posição, eu estive no meio da política, eu tive glória, eu tive honra. Sabe o que ele fala? Eu tive tudo isso por perda. Por quê? Porque quando eu encontrei a Cristo Jesus, eu entendi que tudo isso era inútil. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade que diz o quê? Você tem que se voltar para você. Você tem que buscar o seu empoderamento. Você tem que buscar ser autônoma, poderosa, forte, né? E daí deriva tudo isso mais para frente. Não. Nós, como bons servos do Senhor, temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E isso, muitas vezes, vai requerer de nós o quê? Que Ele cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Às vezes nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade daquele que nos chamou, para fazer a vontade e completar o chamado daquele que tem a sua vontade soberana em nossa vida. Segunda coisa que eu gostaria que vocês pensassem aqui, e isso às vezes nos impede de ser nós, é a questão do partidarismo. Ou para onde o nosso coração às vezes pende. Você viu que algumas eleições passadas aí, o povo de Deus ficou dividido? Não, pastor, não ficou não, que é isso? Todo mundo está em paz, não teve família que entrou em briga, não teve nenhuma família que entrou em conflito, né? Não tem nenhum familiar que está se odiando até hoje, que foi cancelado no Zap, porque escolheram um partido, porque escolheram alguém para votar, né? Não tem, isso não tem, dentro da igreja, graças a Deus, não tem. Né? Mas na igreja de Coríntios tinha. E aí Paulo vai falar assim, ó, nós não somos de Pedro, nós não somos de Apolo, nós não somos de Paulo, nós somos de quem? Nós somos de quem? Meu irmão, para refletir. Se um partido político nos dividiu, aonde está o nosso amor? Se um partido político ideológico, que muitas vezes é contrário até aquilo que cremos,
Até aquilo que cremos. Esses dias eu falei com uma pessoa cristã, falei assim, ó, eu não sou contra, cada um escolhe, acho que o que quer votar, o que quer fazer. Mas eu, quando eu estou na igreja, pelo que eu oro? Eu oro pela família. Certo? Quantos aqui oram pela família? Como você vota em quem é contra a família? Tenhais o mesmo modo do que? Aí, meu irmão, você vem aqui, jejua, ora, coloca o joelho no chão, Deus abençoe minha família, alcança minha família. Aí na hora de votar, você vai votar em alguém que vai criar uma lei para destruir a tua família. Para fragmentar a tua família e colocar ideologias que vão contra aquilo que Deus defendeu. Não estou falando de política não, só estou falando para você pensar, porque Paulo está falando assim, ó, tenhais a mesma maneira do que? A Bíblia confronta os nossos valores, a Bíblia confronta quem somos. Por quê? Porque confrontando quem somos, para nós entendermos que para alcançarmos aquilo que Deus quer. Porque enquanto você pensar o que eu quero, o que eu sou, e não se abrir para falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Você vai ficar dando volta, e não é isso que Deus quer para nós. Então, nessa questão de quem somos, ou sou nós, ela é muito interessante por causa disso. Pensa comigo, quantos aqui já oraram para uma mulher estéril ter filhos? Hã? Levante a mão, quantas aí já oraram para isso? Você já até concordou, levantou a mão aqui dentro da igreja e falou, Deus, em nome de Jesus, abre a madre dessa mulher, para que ela tenha filho. Hã? Quantas aqui já fizeram isso? Hã? Aí você vai e vota em quem é a favor do aborto. Meu irmão, eu estou falando, isso é uma conferência, não é? Então eu estou falando, o que é a palavra conferência? Conferir. Paulo está falando assim, ó, tenhamos a mesma maneira de pensar. A igreja, aonde parte o pensar da igreja? É do achismo? É da ideologia? É da onde? Palavra de Deus. É daquilo que a palavra de Deus me defende. Outra coisa muito interessante, para que você pense, para que você reflita, porque eu vi aqui, desculpa estar falando assim, né, até o pessoal que está assistindo no YouTube aí, se não gostar, me perdoe, mas tem muito jovem aqui. Tem muito jovem aqui. Por quanto jovem você já orou para que Deus o livre da droga? Hã? Deus, quantas vezes você jejuou? Quantas vezes nós jejuamos para que Deus livre os nossos jovens da droga? Mas aí a gente vai e escolhe aqueles que querem fazer o quê? Você entende como a igreja, às vezes, ela está dividida na maneira do próprio pensar? Como isso nos divide? Como isso, às vezes, dentro da própria casa do Senhor, está nos fragmentando. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, isso não é à toa. Isso é uma obra de Satanás para enfraquecer o seu povo. Porque uma vez enfraquecido, o que ele faz? Facilmente é dominado. Jesus falou assim, ó, podem dois andar juntos, né, se não estiverem de acordo? Amós, quer dizer, né, Amós 3:3. Claro que não, meu irmão. O que vai acontecer? Um vai para um lado e o outro vai... Jesus falou, se uma cidade estiver dividida entre si, o que acontece? Facilmente ela o quê? É dominada. Por que você acha que estrategicamente o povo tem tentado dividir a igreja? Porque uma vez dividida, facilmente ela é o quê? Conquistada. E aí eu gostaria de continuar lendo com vocês aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que a modernidade tem falado para você? Hã? Você vai para a igreja dar dízimo? Vai dar oferta? Mas quantos gostam de chegar aqui, a igreja está limpinha, está cheirosinha, está arrumadinha? Hã? É assim ou não é? Não é assim não? Não, só acontece para aqueles lados lá, para cá não acontece, graças a Deus. É. O pessoal está dando risada, né? Senão também cada qual é dos outros. Base da comunhão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A base da comunhão, ou a base do sou nós, eu olho para o outro com compaixão. Isso foi muito dito aqui, foi muito falado. Eu olho para o outro me colocando no lugar do outro. Não na minha perspectiva, porque na minha perspectiva ninguém vai prestar. É ou não é? Na minha perspectiva, pisou no meu calo, pode ser o meu melhor amigo, mas pisou no meu calo amanhã, o que eu faço? Ó, você não presta para ser mais meu amigo. Agora nós não vamos mais andar juntos. Mas na perspectiva de Deus, é o contrário. Porque quando você ainda é beijado na face, você olha para ele e fala, assim que você trai o filho, amigo, assim que você está me traindo, tem coragem de chamar de amigo. Você pensa em Jesus, quando Judas beijou, ele falou assim, meu amigo, é com um beijo que traz o filho, mas Jesus não deixou de amar, meu irmão. E aí eu gostaria de terminar, continuando aqui, pensando justamente em algo que é muito poderoso na vida cristã, de ser sou nós, do indivíduo que compreende o amor de Deus e aí não passa a viver mais a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele subsistindo em forma de quem? De Deus. Poderoso, majestoso em toda a sua glória. Não usurpou, ou como usurpação, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e recolhido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Quando eu entendo o esvaziar-me, eu entendo o meu papel de servo, eu entendo o meu papel de filho de Deus, eu não vejo o outro como maior ou menor do que eu, porque eu sei quem sou. Entende? Quem sabe o que é, não olha para o outro inferiorizando ou olha para o outro, entendendo que a graça de Cristo que me alcançou, também quer alcançá-lo. E aí eu me coloco como servo, não como Senhor. Você sabe que uma das coisas que nos prejudicam muito, é muitas vezes olhar para o outro como se o outro fosse meu servo. O pastor falou aqui, né? Como se nós tivéssemos que o tempo todo ser servido, mas que não nós tivéssemos que servir uns aos... A igreja é isso, meu irmão, nós servimos uns aos outros o tempo todo, a lavarmos os pés uns dos outros o tempo todo. A igreja de Atos, ela se desenvolve de uma maneira poderosa, por quê? Porque é uma igreja que come junto, é uma igreja que chora junto, é uma igreja que tem tudo em comum, é uma igreja que partilha das bênçãos de Deus em toda a sua plenitude, não é uma igreja egoísta que está pensando somente no que é bom para ela, mas é uma igreja que está pensando no que é bom para todos nós. Nós temos sido varridos nos nossos dias por ideias de que se eu estou bem, se eu alcancei os meus objetivos, se eu estou me dando bem na vida, pouco importa o outro. E Deus está dizendo para mim e para você, não é assim que funciona. Não é assim que funciona o reino. Não é assim que funciona a comunhão. Se eu quero partir do sou para o nós, eu tenho que entender que eu faço parte de um plano maior. E que se eu tenho que entregar a minha vida, eu vou entregá-la de boa vontade, não por obrigação. Jesus entrega a sua vida quando ele ora, capítulo 17, ele diz, Senhor, eu dou a minha vida. Eu estou dando a minha vida, eu estou doando a minha vida. E isso eu não faço por obrigação, mas faço voluntariamente. Voluntariamente. O amor, ele é voluntário. O amor pelo outro não é do que o outro pode fazer por você, mas é o que você pode fazer pelo... E pouco me importa se o outro vai retornar ou retribuir este amor, ou não, porque vai ter pessoas que vão retribuir. Glória a Deus por isso. Mas depois de 5 minutos vai ter pessoas que ainda vai pegar a pedra e vai falar assim, atira a pedra. É ou não é? Lembra de Jesus? No mesmo tempo que ele está entrando na cidade de Jerusalém, estão gritando, Hosana é o que vem em nome do Senhor.
Eis o rei, eis o nosso rei, eis o nosso Senhor. Daqui a alguns minutos estão gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando a igreja entende esse plano de Deus e essa graça maravilhosa de Cristo, ela entende o seguinte: baseado no sou, eu vou amar o nós. E esse nós, entendendo ou não, eu vou continuar amando em nome de Jesus. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Diga a pessoa que está falando, independente de qualquer coisa, meu irmão. Faça a sua parte. Isso já é o suficiente. Isso é o suficiente. Se cada um de nós entendemos a nossa parte, porque o corpo se completa, não é? Se eu tirar um dedinho daqui, fica esquisito, não é? Né? Porque o corpo se completa. Se Deus nos escolheu, olha que coisa poderosa, né? A Torre de Babel. O que eles fizeram? Eles se uniram com um propósito. Qual era? Atingir os céus. Deus viu que eles estavam tão unidos, fazendo cada um a sua parte, que ele havia feito uma promessa a Noé, que não ia exterminar mais toda a carne. Aí ele falou, não posso exterminar, o que eu vou fazer? Vou colocar confusão entre eles. E aí eles se separam. Já em Atos capítulo 2, eles se unem com um único propósito. Qual é? Buscar o poder dos céus, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. Aí Deus olha aquilo e fala, agora eu vou derramar do meu espírito sobre eles. Agora, aquilo que foi dividido em Babel, está sendo unido em Cristo, porque em Cristo Jesus não há preto, não há branco, não há indígena, não há rico, não há pobre, não há servo, não há senhor. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. E você pode comungar com a pessoa que seja, talvez, que não tenha nenhuma posse. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos um. Não há divisão. Não há divisão. E o mais interessante de tudo isso é que Paulo vai dizer o seguinte, que como um é honrado, os outros também devem ser honrados. Que não deve ser medido o irmão pela carteira que tem, mas ele deve ser medido pelo quê? Pelo amor de Cristo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, não entrou? Mas também abraçou Bartimeu no meio do caminho. Quando ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. E fala, o que você quer? Senhor, eu quero ver. Jesus entrou na casa de Simão, mas também parou junto ao caminho para falar com uma mulher samaritana e dizer para ela que ele era a água da vida. Entende que Jesus não faz acepção de pessoa? E que às vezes o que atrapalha a nossa comunhão de sermos nós é justamente acharmos que o meu irmão é inferior a mim. Não, meu irmão, Jesus sendo o Senhor, e aí ele vai falar justamente isso, do 5 ao 12, não vou ler por causa do tempo, mas ele vai dizer o seguinte, ó, Jesus sendo o Senhor de todos e de todos, ele se torna servo um do outro. Quando a igreja se torna nós? Quando a igreja entende, quando o povo de Deus entende esse serviço. Quando a igreja entende que ela não é maior nem menor, só porque talvez ela não ocupe um lugar no púlpito, ou porque talvez ela fique lá na porta, ou talvez porque lave o banheiro. Eu não conheço nenhum pastor que não começou lavando banheiro. Eu não conheço nenhum. Cansei de lavar banheiro na igreja. E às vezes, meu irmão, eu vou falar para você, só a graça de Jesus, só a misericórdia de Deus. Mas eu estava ali, sabe por quê? Porque eu entendi o seguinte, Deus havia de enviar pessoas que estavam destruídas, pessoas que estavam perdidas, pessoas que precisavam do amor de Cristo Jesus, assim como eu precisei. Assim como um dia eu cheguei aos pés de Cristo, aquele lugar ou esse lugar precisava estar com as portas abertas e que eu estava colaborando por algo que era maior do que eu, que era para o reino de Deus. Eu estava colaborando, mesmo parecendo que é um serviço que ninguém repara, mas fica sem lavar 2 dias para você ver. Né? Oh, glória, né? Vai ser uma coisa,
Vê como parece que as coisas menos importantes se tornam as mais importantes quando a gente passa a olhar. Você é importante, meu irmão. Você é muito importante. Independente da posição que você ocupa, você é muito importante para o reino. Você é muito importante para nós. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para a tua igreja. Não deixa o diabo achar que você não está sendo notado. Não deixa o diabo lançar no teu coração que ninguém se preocupa com você. Isso é mentira. Se Deus te trouxe aqui, primeira coisa, Ele já se preocupa com você. E se Ele se preocupa com você, Ele já te trouxe para o lugar certo, porque Ele sabe que outras pessoas também vão se preocupar com... Mas até o período da cura, ela é um pouco mais difícil. Porque a gente vem cheio de espinha, não é? A gente vem cheio de carrapicho para a igreja. Vocês sabem a história do pastor? A ovelha sai no meio do mato, pegando tudo que é carrapicho. E aí depois, quando ela volta para dormir, o que acontece? Ela dorme com as outras ovelhas. Só que quando ela encosta na outra ovelha, o que acontece com o carrapicho que está nela? Passa para outra? Não, espeta ela mesma. Espeta ela mesma. E ela acha que o que está espetando ela é o quê? O carrapicho que está na... Só que o carrapicho que está espetando ela é o carrapicho que está nela mesma. E às vezes também o carrapicho da outra. Só que o pastor faz o quê? O pastor vai com a maior calma do mundo e vai tirando o carrapicho e vai fazendo ela entender que esses carrapichos que estão sendo tirados era o que estava machucando a vida dela. Isso pode ser um processo rápido, ou isso pode ser um processo mais lento. Mas é um processo que Deus faz em nossa vida. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E Ele não me faltará. Eu gosto dessa tradução. E Ele não me faltará. A outra história do pastor é muito interessante, porque o pastor cuidando das ovelhas, tem sempre uma ovelha mais rebelde, já não é? E aí ele vai atrás da ovelha, e a ovelha vai lá para o penhasco. E aí ele vai com o cajado, o cavalo, e traz novamente, vai, ó filha, fica aqui. Só que aí tem algumas ovelhas que quando ele vai de novo, para onde vai? Você lembra de Moisés vai buscar a ovelha? Justamente aqui havia se perdido. Né? Aí o que acontece? O pastor, para não perder a ovelha, meu irmão, ele pega as patinhas da ovelha e quebra, literalmente quebra. Literalmente quebra. Por quê? Porque nesse período que ele quebra a patinha da ovelha, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a ovelha no seu próprio ombro. E ele vai começar a curar a patinha da ovelha. E aí esse processo de cura não é fácil. Mas o mais importante de tudo isso, que durante todo esse processo de cura, o pastor vai estar onde com a ovelha? Nos braços. Nos braços. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós somos essas ovelhas, muitas vezes teimosas, muitas vezes individualista, muitas vezes que quer trazer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, para dentro da casa do Senhor. E aí Deus vai falando assim, ó, vou quebrar você. Vou tirar seus carrapichos. Alguns vão ser bem rápidos, mas outros vão ser um pouquinho mais demorados, mas eu vou trabalhar na tua vida. E aí eu gostaria que você fosse rapidamente comigo em Atos capítulo 16. Eu acho que não vai dar tempo para ler por causa do tempo ali que vai-se. Mas alguém que vai aprender a maior lição que Jesus deu, que é o amar o próximo. E quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, de alcançar o perdido, de alcançar aquele que havia se perdido, ou aquele que está perdido, eu entendo que essa obra maravilhosa que Ele começou, Ele vai cumpri-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja, lembra? Ele, no Atos capítulo 9, ele pede cartas para prender os cristãos, para serem jogados dentro de arenas, para serem mortos crucificados. Ele começa a prender um monte de cristão para tirar a vida desses cristãos.
E aí ele se converte no meio do caminho, ouve a voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele diz, quem és tu? Nem sei quem o Senhor é, eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. A identificação de Jesus com a igreja não é tão maravilhosa? Quem que Saulo estava perseguindo? A igreja. Mas ao perseguir a igreja, quem que ele estava perseguindo? Aquele que é Senhor da igreja. Por isso, meu irmão, a justiça que procede do homem, ela é falha. Mas a justiça que procede de Deus, ó, ela é perfeita. Você acha às vezes que você está sendo injustiçado, que Deus não está vendo, que Deus está passando os olhos? Não, Deus está vendo tudo. E no momento certo ele age. No momento certo ele faz um trabalhar maravilhoso. E aí esse Saulo que é perseguidor da igreja, esse Saulo que busca os cristãos para prendê-los e matá-los, lá no capítulo 16, eu não vou ler, mas só vou citar a história, ele chega no lugar e aí ele começa a pregar a palavra do Senhor, dentro de uma casa de uma mulher chamada Lídia. E aí o povo lá na igreja de Filipos começa a se converter, o povo começa a aderir à palavra do Senhor, e aí vem uma menina endemoniada e Paulo expulsa. Paulo vai lá e faz a obra de Deus. Paulo é preso. E aí é chicoteado sem ter um único julgamento, passa por uma sentença, uma quarentena de chicotadas, né, com 39 menos 1, como a história diz. Né? E aí ele é colocado lá dentro da cela, no cárcere interior. Eles tinham tudo para murmurar, tinham tudo para olhar um para o outro e falar assim, e aí Silas, a gente não está servindo um Senhor que é soberano? Olha o que aconteceu com a gente. Mas Paulo entendeu o quê? Uma coisa que foi dita aqui pelo pastor Douglas. Paulo entendeu o propósito. Qual é o propósito? Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Buscar e salvar aquilo que havia se perdido. E aí, perto da meia-noite, o que acontece? Eles estão buscando a presença de Deus. Cantando louvores, entoando orações, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus. E aí vem o terremoto. A coisa acontece com um terremoto. E aí o carcereiro que havia prendido Paulo lá no interior do cárcere, ele tem o terremoto, as pessoas ali que estão dentro do cárcere, o carcereiro pega ali a sua espada e diz, vou tirar minha própria vida, porque todos fugiram. Paulo fala assim, ó, não se faça tal mal, não faça isso com você, fica aí mesmo. E aí o carcereiro ora para Paulo e diz assim, o que eu vou fazer? O que Paulo fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Meu irmão, Paulo havia acabado de tomar uma chicotada, 40 menos uma, estava com feridas expostas, machucado. Ele olha para aquele homem e diz assim, ó, se você crê em Jesus, será salvo tu. Paulo prega a palavra para aquele centurião, aquele carcereiro. Aquele carcereiro se converte. E sabe quem vai cuidar das feridas de Paulo? Quem? O carcereiro. Mas sabe por que o carcereiro vai cuidar das feridas de Paulo? Porque antes de cuidar das feridas de Paulo, Paulo cuidou dele. Quando ele foi se matar, Paulo olhou para ele e falou, não te faça isso. Não te faça isso. Eu estou aqui, eu não fugi. Eu vim falar para você do amor de Deus. Porque o amor de Deus é diferente de tudo nessa vida. Que o amor de Deus ele pode te alcançar. O amor de Deus ele pode transformar a tua vida. Quando eu passo de ser sou para nós, quando eu entendo o amor de Cristo, que esse amor de Cristo não trata o outro como ele me trata, mas trata o outro como Cristo me trata. Como Cristo me trata. Se o carcereiro cuidou das feridas de Paulo, foi porque Paulo antes cuidou das feridas dele. Como? Pregando o evangelho para ele. Meu irmão, a igreja é um lugar de nós cuidarmos das feridas. Deu para entender? Olha como isso é maravilhoso. E termina aqui, gostaria de fazer uma oração com vocês somente para terminarmos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu só vou pedir mais 5 minutos. E aí nós terminamos. Uma das coisas que às vezes nós como igreja acabamos pecando
é que nós queremos que cuidem das nossas feridas. Mas quando é para cuidar das feridas dos outros, nós às vezes achamos que isso é sem importância. A igreja, meu irmão, você que está aqui, saiba de uma coisa. Deus te trouxe aqui para você saber, para que você saiba que as suas feridas estão sendo tratadas, estão sendo curadas, que Deus te chamou aqui para que a tua vida seja transformada. Mas como vai ser transformada? Pelo outro. Por você e pelo outro. Deus vai usar a tua vida para curar aquele que está ferido, e ao mesmo tempo, aquele que está ferido, Deus vai usar para curar você também. É isso que Paulo vai falar, que somos consolados com as mesmas consolações. Quando você passa por tribulação, quando você passa por dificuldade. Mas o que como igreja nós não podemos fazer? Quando eu sou ferido, quando eu sou machucado, eu achar que eu também tenho que ferir, que também tenho que machucar. Deus está falando para nós, não é assim. Quando eu passo de sou para nós, quando eu olho para o meu irmão e digo para ele, você tem ferida, eu também tenho, eu quero ser curado, e você também precisa ser curada. E aí nós entendemos que nós estamos num propósito maior. Na oração de Jesus ele diz, Senhor, Deus, Pai, Pai, que onde eu esteja, que eles estejam comigo. Olha a oração de Jesus. Jesus quer te levar com Ele. Quer que você esteja com Ele. E eu gostaria que nós fizéssemos essa oração. O sangue de Cristo nos limpa. Talvez você chegou aqui com muitas feridas expostas. Você está com muitas feridas expostas. Feridas que você adquiriu com o tempo. Carrapichos que foram pegando-se aos poucos em você. E por mais que você tente se livrar, você não tem conseguido. Deus está falando para mim e para você. Deixa eu tirar. Vem no meu braço. Eu quero cuidar de você. E sabe como Ele vai cuidar de você? Olha para o lado. Você está vendo aí? Está vendo aí? Você pode correr para onde você quiser. Você pode dar a volta que for. Mas você vai voltar para o braço do Pai. Você vai voltar para a presença de Deus. Você vai olhar, você vai ver que no mundo não tem nada de bom para você. Como filho pródigo, você vai falar, na casa do meu pai tem a melhor cama, na casa do meu pai tem a melhor comida, na casa do meu pai tem a melhor bebida. O que eu estou fazendo aqui, se na casa do meu pai tem cura? Se na casa do meu pai tem o melhor para mim, é para lá que eu vou. E aí na casa do teu pai, ele vai usar quem? Os servos dele, os filhos dele. Jesus diz assim, ó, eu não vos chamo os mais servos, mas vos chamo amigos. Você é amigo de Jesus quando você faz a vontade dele, meu irmão. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que tem sido feito nesta noite, por tudo que tem sido feito neste dia. A comunhão da igreja, a comunhão do corpo, é algo tão maravilhoso. O sou para se transformar nós, é algo tão profundo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todos aqueles que foram orientados pelo teu Santo Espírito, para que esse tema fosse desenvolvido e para que isso acontecesse neste dia. Pai, tu és o nosso bom pastor, o pastor que cura as feridas, o pastor que cura a alma. A mulher junto ao poço, ela estava com a alma ferida, ela estava com a alma quebrantada, mas o seu estereótipo, a sua fisionomia era como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse normal.
Mas o Senhor falou a ela e o Senhor alcançou a alma daquela mulher. Deus, em nome de Jesus, muitos de nós estamos levando feridas. Muitos de nós nos machucamos por causa dos nossos relacionamentos. Muitos de nós estamos levando carrapichos em nós, que o Senhor quer tirar, que o Senhor quer arrancar, e em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, o Teu Santo Espírito, assim como já tem feito todo esse dia, possa trazer, Senhor, cura, restauração, para o ser, para a alma do Teu filho e da Tua filha. Você é amada, você é amado. A palavra do Senhor disse: eu nunca vos deixarei, eu jamais te abandonarei. Você não está só, mesmo que você se sinta só, você não está só, Ele está presente, o guarda que te guarda, jamais te abandonará. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por Tua presença, obrigado por Tuas palavras ministradas neste dia. Ela é cura para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.